futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com o Renato, que, né, teve alguns perrengues no percurso dele aqui no Canadá. Você voltou para o Brasil, né? Não cheguei a Não, voltar. não, mas ficou com vontade. No limite de voltar. No limite de voltar, meu Deus. Então o perrengue não foi pouco, não. Foi não. Não foi pequeno. Então, vou deixar ele se apresentar, contar um pouco da história dele e dos perrengues que ele passou. E vocês podem comentar aqui sobre os perrengues, né? Ele vai também ver os comentários e, de repente, a gente faz uma interação dessa forma, porque dessa vez não houve perguntas para ele responder. Então, vamos lá, senhorita, conte a sua história. Tá certo. Bom, meu nome é Renato, eu estou casado com a Adriana e tenho uma filha de 12 anos, a Sofia. Estão ali assistindo a live. A gente morava em Fortaleza, certo? E no finalzinho de 2018, finalzinho de 2018, apareceu uma oportunidade da gente vir para o Canadá. A gente não estava assim, a gente até tinha esse desejo assim de sair do Brasil, e tal. Eu tenho irmã morando na Europa já há muito tempo, né? Duas irmãs. E a gente tinha esse desejo, mas não era uma coisa que a gente fez, planejou e que nem o pessoal está fazendo, né? Planeja, vai atrás de imigração, faz todo aquele plano Canadá. A gente não tinha feito nada disso. Mas apareceu uma oportunidade de eu fazer um mestrado aqui e também trabalhar com uma startup. E aí eu estava concursado no Brasil, no concurso público, pedi afastamento e vim para cá. Eu vim primeiro, vim ver qual é, sondar o terreno, ver se a coisa ia andar e tal, e para depois trazer a minha família, certo? E acabou que assim, a coisa tava caminhando, né? Eu comecei a fazer o mestrado, comecei a trabalhar com essa startup, a ideia seria a gente evoluir nessa startup, mas a startup acabou não dando certo comigo. Então eu tive que abortar isso, já foi um certo perrengue, porque assim, a expectativa era eu já começar a trabalhar aqui, apesar de eu estar estudando, eu já trabalhar já no primeiro ano e tal, mas acabou que já não saiu exatamente como planejado, então a gente teve que mudar um pouco. Então o que aconteceu? Eu passei aqui 2019 com a família no Brasil ainda, e no finalzinho de 2019 eu ainda estava afastado, né, do meu concurso público no Brasil, mas aqui eu estava desempregado, né, estava só estudando. E a gente estava analisando se valia a pena ficar aqui, se não valia. Eu acabei arrumando um emprego de part-time, né, como estagiário numa outra startup, fui trabalhar com eles. Quando chegou o final de 2019, a família, a minha esposa e minha filha vieram para cá para já tipo passar umas férias e a gente meio decidir se ia continuar aqui ou não. Aí a gente, como eu já estava estudando, o mestrado estava andando normal, estava indo bem. O meu trabalho na startup era de part-time, mas pelo menos era assim, estava dentro do que se espera, né, de imigração, né? O cara está estudando, trabalhando meio período. Eu achei que não, beleza, tá tranquilo, dá para vocês virem, né? E aí a minha filha ficou aqui e a minha esposa voltou para o Brasil para ajeitar lá, porque ela ainda estava trabalhando e tal. Ela foi ajeitar lá a parte dela, certo? Isso foi no final de 2019. Então, a gente começou 2020, estava eu e minha filha aqui e minha esposa ainda no Brasil. A Ana está pedindo aqui, seria possível apoiar o celular para não tremer a tela? Não sei Certo, se é deixa possível. eu achar um canto para apoiar ele aqui. Ok, pronto. Obrigada. Desculpa, está tremendo demais. Então, aí o que acontece? Aí começamos 2020 nessa configuração, certo? E aí já foi se aproximando o momento do primeiro perrengue, que foi, eu e minha filha aqui, eu trabalhando, estudando, coloquei ela numa escola, estava tendo que cuidar dela, estava só nós dois sozinhos aqui, né? Minha esposa se desligou do emprego dela no Brasil e quando ela estava para vir, o que aconteceu? Pandemia. 2020 começou a pandemia, foi aquele negócio. Então já foi um Deus nos acuda aqui, porque assim, a minha esposa estava lá querendo vir para cá. A gente começou a se agoniar porque estava só eu e minha filha e eu comecei a ficar preocupado. Eu conheço algumas pessoas aqui já no Canadá, né? Mas
assim, tava só nós dois. Eu falei, mas se acontece alguma coisa comigo, se alguém, sabe, se eu pego uma doença e vou ser hospitalizado, coisa assim, você já começa a ficar nervoso, né? E a minha esposa ficou super agoniada lá no Brasil por conta disso. E a gente tentou acelerar a vinda dela. A vinda dela foi assim, foram 2 semanas que a gente ficou muito, muito nervoso. Porque foi exatamente quando trancou. A gente ia comprar passagem quando o Trudeau pegou e trancou as fronteiras. E aí eu tive que entrar em contato com o Itamaraty, tive que entrar em contato com o consulado canadense, pedir autorização, explicar, mandar cartinha, contar a história. Entendeu? Minha esposa está lá, tal, ela precisa vir, nós estamos sozinhos aqui. Contei toda a história e no fim acabou que eles tranquilamente assim não negaram nada, né? Autorizaram e tudo bem. Mas aí começou aquela novela da passagem, né? Começamos passagem, não achava passagem, a gente tem um cachorro, queria trazer o cachorro, porque não queria deixar no Brasil. Então foi assim, tivemos que sair montando um plano de voo para ela chegar aqui, que mudou umas 4, 5 vezes, no período assim de, vamos dizer, de 4 dias. A gente teve que trocar, porque o voo original saía de Fortaleza, ia para São Paulo, de São Paulo ia para Houston. Aí quando ia para Houston, no outro dia Houston não podia mais, então eles deslocaram para Washington. E a coisa foi mudando assim, então até casar tudo para ela vir, ela fez uma romaria, fez uma via cruz para chegar aqui. Então foram 4 ou 5 dias que a gente ficou muito nervoso. E nesse período eu já comecei a olhar, falei, eu não quero saber, se não quero nem ver, né? Eu vou olhar aqui, se eu achar uma passagem para o Brasil, eu vou para o Brasil, né? Não vou ficar aqui também, a gente agoniado, sem saber, né, como é que fazia. Tava todo mundo nervoso nessas primeiras 2 semanas, nesse primeiro mês lá. E aí eu cheguei a olhar a passagem para o Brasil e tal, acabou que não precisou, né? Então a gente conseguiu agendar um voo e tal, e ela veio, cumpriu a quarentena, chegou aqui, o pessoal, a imigração pegou e autorizou a entrada, mas registrou ela para ficar de quarentena dentro de casa. Ela passou 14 dias trancada dentro de casa, aquela coisa, não saía do quarto, né? Não saía da primeira semana, depois não saía de casa. E aí, beleza, aí passou, né? Então, assim, esse primeiro momento foi nervoso pra gente, né? E isso foi no começo de abril do ano passado. Então, ela chegou no começo de abril, e aí a gente, não, então beleza, agora vamos começar a se organizar aqui. E assim, ela acabou não conseguindo, até agora, né? Ainda tá, isso não está totalmente resolvido. Ela ainda não acabou conseguindo viver no Canadá, né? Porque ela chegou já no auge do começo da pandemia, tudo trancado, você está acompanhando, as coisas ainda estão tão trancadas demais aqui. Então, assim, a minha esposa não está conseguindo emprego totalmente se entregar ao Canadá, né? Uhum. Como é a coisa, viver a experiência Canadá. Apesar de que ela está conseguindo fazer, a gente tem uma série de pequenas sortes assim que nos ajudaram muito a ficar também, sabe? No meio desse perrengue todo, né? Entre os perrengues, sempre, por exemplo, quando eu vim, eu vejo que geralmente o pessoal demora muito para conseguir o processo de fazer o processo de conseguir CAC. Eu estou no Quebec, certo? Então precisava ter um CAC para estudar, para conseguir o visto. Essas coisas demoram meses às vezes, né? Eu consegui tirar meu passaporte que estava vencido, o meu CAC e o meu visto em menos de 20 dias. Então foi assim, umas pequenas sortes que a gente foi dando, que a gente falou, não, a coisa vai acontecer, né? Nós estamos confiantes que vai acontecer. Então, com a minha esposa, o que aconteceu? Ela se inscreveu para fazer o curso de francês aqui, porque ela chegou aqui e não falava nem francês nem inglês, né? Então ela chegou aqui para fazer o curso foi ver o curso de francês no ministério. E assim, em poucos dias os caras entraram em contato e falaram, nós temos uma vaga, se você quiser, tu começa a fazer o curso. E ela tá fazendo. Então, assim, tem umas coisinhas que vão acontecendo que vai dando certo, sabe? E a gente vai ficando motivado a ficar. E aí, voltando para os perrengues, né? Então, que aconteceu? Teve esse primeiro momento, né, que a gente ficou muito agoniado. Ela chegou aqui, e aí minha esposa chegou aqui e viu que a gente estava...
eu estava já muito tenso com essa história de pandemia, estava preocupado com o mestrado que eu precisava fazer, tentando fazer o mais rápido possível, né, para poder começar a trabalhar, fazendo trabalho e tal. Tava uma coisa, o cenário não estava exatamente o ideal, né? E aí, um belo dia de junho, né, daquele auge do verão, já estava um calorão naquele dia. A gente estava morando num apartamento aqui numa região de Montreal chamada Rosemont, certo? Uma área bem francesa, tá? Uma área bacana para morar. A gente estava morando lá eu tinha alugado esse apartamento, né? E a gente estava lá. E um belo dia, uma quinta-feira lá de junho, eu tinha acordado cedo, como estava na pandemia, minha esposa e a minha filha ainda estavam dormindo, né? E eu tinha acordado, já estava ali estudando, tal, fazendo meus estudos, quando dispara o alarme de incêndio. E aí o alarme de incêndio do prédio disparou, só que como ele já tinha disparado muitas vezes antes, né? Eu vou sair, eu peguei, levantei, né? Tal, fui lá, abri a porta, fui ver que se estava acontecendo alguma coisa, tal. Não vi ninguém ali na frente, no hall, porque eu morava no primeiro andar, né? Era bem o primeiro andar, o hall já era de cara para minha porta ali, né? Um prédio de 4 andares. E aí eu olhei, não vi ninguém ali e voltei, né, para o meu computador. No que eu voltei para o meu computador, desce um cara correndo, gritando e batendo nas portas. Sai todo mundo que tá pegando fogo. Sai todo mundo que tá pegando fogo. E aí eu peguei, eu na hora, né, levantei, ainda parei para pegar carteira, passaporte. Falei, meu, carteira, passaporte, a esposa e a filha já cataram o cachorro e já saíram correndo rapidinho. Ah, tem um detalhe. Nesse dia, a minha esposa, a gente tinha comprado umas bicicletas, né? E tinha ido pedalar. A gente estava bem próximo de um parque aqui, que é muito grande aqui na cidade, né? E é muito bom para pedalar. Só que minha esposa ainda está aprendendo a pedalar. E ela tinha caído da bicicleta e torceu o pé. Então essa semana, ela estava imobilizada, tava com o pé para cima. Mancando, Não né? estava estressada nem nada, mas estava com o pé para cima lá, sem conseguir firmar ele direito no chão. Nesse dia, ela levantou, saiu correndo com a minha filha, com o cachorro. Eu ainda peguei os nossos passaportes ali, saí e realmente estava tendo um incêndio no rooftop, no topo do prédio. De manhã. Eram umas 10 para 11 horas da manhã, assim, quando começou. Assim, é um horário que não era de madrugada, né? E tava calor, era verão, então tava muito quente, né? O que foi bom, porque a gente nem sabe quando você nem se veste, né? Você sai, pega e sai. E aí saiu todo mundo. A hora que eu olhei, falei, meu, realmente tá pegando fogo. Eu tirei minha filha de perto, né? Fui andar com ela. A hora que a gente olhou, meu, o último andar estava completamente tomado pelas chamas. O último andar do prédio ficou totalmente destruído pelo fogo. Não chegou a pegar no meu apartamento, que era o primeiro, né? Mas acabou que queimou o último andar todinho e o nosso apartamento. Aí vieram os bombeiros são muito eficientes aqui, né? Então eles vieram e, sabe, tinha, sei lá, uns 15 carros de bombeiro lá. Fecharam os quarteirões, tal, aquela coisa toda, tiraram o pessoal. E aí eles fizeram lá o trabalho. E o que aconteceu? No nosso apartamento não queimou, né? O fogo ficou só no último andar. O último andar ficou completamente destruído. Mas, para poder apagar o fogo e não deixar ele se proliferar pelo resto do prédio, né? Eles pegam e eles saíram abrindo água de todo canto. Então eles abrem os canos tudinho lá e inundaram os apartamentos de baixo. Encheram d'água nos apartamentos de baixo, que era para não... Porque você sabe, a construção é de madeira, né? Tudo de madeira. Nossa. Então, o pessoal tinha que... Eles molham tudo para não deixar o fogo se alastrar, né? E aí, assim, o que a gente teve de prejuízo não foi pelo fogo, mas pela água que eles usaram para apagar o fogo.
E a gente não perdeu, não posso dizer que a gente perdeu tudo, mas a gente teve um prejuízozinho bom, né? E aí tem uma coisa que eu aprendi, por exemplo, eu sabia isso no Brasil, só que cheguei aqui e não pratiquei, né? Que era fazer o seguro de incêndio. E eu não tinha seguro de incêndio. Mas o negócio agora é fazer um seguro também de água, né? E Ou não, isso tá incluso? Tá incluso? um seguro contra incêndio, mas que cobriria, na verdade, cobriu para os outros moradores, né? Cobriu, porque a água foi provocada por causa do incêndio, né? Na verdade, não foi uma enchente, assim, uma coisa assim. Mas eu também não tinha isso, então foi assim, o perrengue foi aumentando, porque se a gente tivesse um seguro, a seguradora cuidaria de tudo para a gente, né? Eles arrumariam inclusive lugar para a gente ficar. E eu fiquei sem ter para onde ir, né? Porque assim, a gente tinha esse apartamento alugado e eu falei, meu, e agora, né? O que eu faço? E aí saí ligando para algumas pessoas que eu já conhecia aqui, né? Teve alguns que se prontificaram, né? Ofereceram, tem um pessoal lá muito fantástico e uma lição que eu tive dessa hora é que a gente realmente conhece quem é nosso verdadeiro amigo nessas horas, né? E aí teve gente que realmente ajudou, tal, se prontificou a ajudar, né, ofereceu lugar para ficar. Acabou que a gente não foi para casa deles, né? O pessoal da Cruz Vermelha estava lá, né? E eles colocaram a gente num hotel. Então a Um gente minutinho passou só. alguns dias. O Ronaldo tá falando aqui Diga. que por isso eles não chamam de fire insurance, é um home insurance, porque eles cobrem todas as coisas, É, né? Ok. eles cobrem Pode seguir. várias situações, não é só de fogo, não é só de inclusive porque quando tem alguma coisa, sei lá, se quebra um encanamento, alguma coisa assim aqui, eles cobrem esse custo, né? Às vezes acontece de o cano do teu apartamento quebra e você acaba inundando o apartamento do vizinho. E aí você tem que pagar a despesa do vizinho, né? Porque a responsabilidade é sua. Então, o seguro serve para essas coisas também. Então, e aí a gente foi para um hotel, né, assim, com a ajuda do pessoal da Cruz Vermelha, que faz um trabalho fantástico também, achei muito massa isso. Acho que não tem problema falar o nome deles, né? E, e aí e nessa hora, nessa hora a gente desabou, a gente realmente, assim, até porque eu tentei ir para casa de um cara que se dizia meu amigo e depois, no fim das contas, ele acabou não querendo me receber na casa dele. Então, aí por isso que a gente acabou indo para trás, foi para um hotel. E nessa de, sabe, foram 2, 3 dias que eu precisei parar e pensar e ver como é que eu ia fazer para ajeitar as coisas, como é que eu ia resolver primeiro a questão de moradia que eu tinha que resolver. Que felizmente a gente acabou, como eu disse, pequenas sortes que a gente dá, né, que acabam ajudando, né? Então, assim, foi um momento difícil, mas a gente passou em 10 dias, ó, se para pensar, em 10 dias a gente procurou casa e conseguiu fechar um contrato de aluguel até fora da época que é o normal aqui, porque aqui os contratos de aluguel geralmente eles É começam dia a fazer 1º de julho, né? Isso. tem isso, né? Tava se aproximando já o 1º de julho, na verdade, né? Mas não é uma época em que o pessoal está procurando imóvel, né? Geralmente as coisas já estão feitas. E eu acho que até nesse ponto o Covid acabou nos ajudando um pouco, porque como teve esse negócio, muita gente não renovou o contrato, quer dizer, renovou o contrato e não foi procurar apartamento, né? Eu acho que Então, também teve uma debandada assim de grandes centros, né? Então a oferta estava muito maior, né? exato, entendeu? Então, por exemplo, a parte do hotel, a gente arrumou o hotel muito fácil. Os caras, assim, o pessoal da Cruz Vermelha, eles arrumaram um hotel muito rápido. E quando a gente chegou lá, o pessoal do hotel ele falou assim, olha, porque realmente vocês estão com sorte, porque nós não estamos tendo demanda, né? Não tem gente vindo se hospedar aqui. Porque você imagina, Montreal em junho, como é que fica, né? Aqui a cidade é super movimentada. É difícil você achar um hotel assim nessa época se você não agenda antes, né? Uhum. E a gente acabou conseguindo muito fácil e conseguimos estender a estadia nesse hotel, né? A gente acabou ficando uns 10 dias lá por conta até achar o lugar para gente, esse apartamento que a gente está agora. Uhum. Então teve essas pequenas coisas que ajudaram, mas assim,
nessa hora eu botei a mão na cabeça, eu, sabe, a minha esposa estava super nervosa, ela não tinha nem conseguido conhecer direito nada aqui ainda, né? Já estava achando tudo ruim, já estava querendo voltar, a gente já estava querendo largar tudo, falar, meu, não tem sentido, a gente está sofrendo demais não estamos vendo benefício nenhum nisso. Então a gente pensou muito em desistir, cara. Olha, a gente só não voltou para o Brasil porque a gente não achou passagem na época. Porque se a gente tivesse achado passagem, a gente teria voltado. Mas assim, no fim, acabou, como a gente acabou ficando, né? A gente arrumou um apartamento melhor, a, a gente eu consegui dar continuidade no mestrado, né? Terminei ele agora, então agora sim as coisas já estão se resolvendo, né? Se encaminhando, né? Estão se encaminhando. Então assim, é, a, no fim das contas a gente acabou se acalmando, né? E vendo que não, vamos ver se a gente consegue ficar por aqui, tal. Mas a gente pensou várias vezes em voltar, viu? Mesmo depois, logo depois do incêndio, até que a gente realmente se acalmasse e falasse, não, vamos ficar e vamos fazer o negócio funcionar, foram Vamos dar uma várias. terceira chance? Vamos dar uma terceira chance. Acho que nós demos quarta, quinta, sexta chance, porque a gente ficava assim, meu, mas puxa, tá tão, sabe, essas coisas, a gente nunca tinha passado por isso no Brasil, né? Mesmo incêndio pode acontecer em qualquer lugar, mas a gente nunca tinha passado um, né? E quando você passa num lugar fora, assim, que você tá sem conhecer direito as coisas, né? Ainda, a gente pensou bastante, a gente pensou muito mesmo. É engraçado que essa coisa. Engraçado não, não tem nada de engraçado, mas é interessante como essa questão da. A gente está tão acostumado a ficar ouvindo alarme de incêndio que não tem incêndio nenhum, que, meu Deus, a pessoa usou um pouquinho o forno e aí queimou alguma coisa dentro do forno, mas não alastrou para nada. Que é aquela Acontece, coisa da mentira, 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 que a gente não acredita quando é verdade, né? Então, é, é, foi eu cansei de Thiago descer né, com alarme de incêndio e eu continuo na cama, numa boa. Porque tipo, não vai ter nada, Thiago, por que você tá descendo? É só tipo fake. Aí vem toda a trupe do bombeiro, não sei o que, e volta a trupe do bombeiro logo na sequência, porque não tem nada. Mas na hora que tiver também, vou morrer queimada, porque eu não vou acreditar. Não, então, É e triste. assim, tava meio isso, porque quando aconteceu, eu ainda parei, fui calçar um chinelo, que eu estava descalço, fui procurar minha carteira, os passaportes, o que mais que eu procurei? Eu peguei, sabe, quando eu fui pegando as coisas, sabe quando você está se ajeitando para sair? Eu tava desse jeito, sabe? Eu falei, meu, vou pegar aqui o Calma, na passaporte, santa a paz de carteira. Deus. Não, e a gente saiu, e a gente ainda saiu, né? Porque ia tirar todo mundo do prédio, né? E fecharam o quarteirão. E a gente ficou lá sentado, lá, uma manhã inteirinha, lá sentado na varanda de alguém, lá, né, na escada de alguém, esperando acabar. E na minha cabeça, na cabeça da minha esposa também, a gente estava muito assim, não, beleza, vai acabar, eles vão resolver lá, a gente volta e tudo bem, né? Continua a vida que segue. Né? Quando eles falaram que a gente não ia poder voltar, eles não, que quem falou foi o proprietário do prédio, né? O dono do prédio estava por ali, e aí ele foi falar com a gente, falou, vocês não vão poder voltar. Meu, aquilo para mim foi um choque. Eu falei, meu, como assim? Não posso voltar para minha casa? Então, ali foi que eu caí a real da seriedade da coisa. Até então eu estava achando que ainda ia voltar. E esse negócio de alarme disparando toda hora, uns dias antes, eu estava tranquilo, porque uns dias antes já tinha acontecido esse alarme falso aí, da gente ir para frente do prédio, tal, ficar esperando tal, porque o circuito eletrônico, o circuito elétrico lá do alarme não estava legal, então ele ficava disparando, volta e meia ele disparava. Aí, aí eu estava tranquilo, né, nesse dia, mas... Eu quero saber o seguinte, E Renato, acho que nesse. esse, Desculpa. pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Não, só dizendo que esse foi o maior aperreio, assim, que eu passei aqui, né? Foi, assim, realmente de Para quase fazer... fechar,
para fechar a live, eu quero saber o seguinte. Desses perrengues aí no último ano e meio que você passou, quais são as 3 lições mais importantes que você aprendeu com esses perrengues? 3 Home lições. insurance. Primeira, que eu já comentei, a gente realmente nessas horas sabe quem são as pessoas com quem você pode contar e que realmente se importam com você. Segundo, eu acho que assim, a gente tem que estar bem firme naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer fazer, sabe? Se a gente não tivesse com muita confiança que isso aqui ia dar certo, entendeu? Que as coisas aqui iam acontecer do jeito que a gente estava esperando, a gente realmente teria desistido, sabe? Isso foi uma coisa que a gente chegou bem perto, como eu falei, né? A gente só quase voltou, mas você tem que ter confiança, tem que ter uma certa confiança de que as coisas vão estar melhor, sabe? Não vai ser sempre essas coisas ruins, entendeu? Tem coisas boas acontecendo. Eu falei essas pequenas sortes que eu falei, muita coisa boa aconteceu, sabe? A gente conseguiu achar gente bacana que nos ajudou a alugar o apartamento, a gente conseguiu fazer as outras coisas todas foram dando certo, entendeu? Os estudos conseguiram avançar do jeito que eu esperava. A parte da imigração acabou funcionando direitinho, sabe? E assim, se a gente se organizar direitinho, dá para fazer, entendeu? Você não pode se aperrear e também não ir atrás de conhecer as coisas, conhecer como é que funciona tudo, né? Que é a melhor coisa que a gente faz. Acho que isso é importante também. Foi uma terceira lição, por exemplo, eu não sabia o negócio do seguro, entendeu? Essa parte da imigração teve algumas coisas que eu fiquei meio aperreado, mas no fim das contas, se você vai, estuda, entende como é que funciona, aí vai tranquilo, entendeu? Você consegue se desvencilhar das coisas. Não pode se aperrear. Se irritar. Renato, eu agradeço muitíssimo o tempo que você tirou aqui para poder contar o seu perrengue para o pessoal. A gente atingiu, acho que quase 100 pessoas aqui na live, né? O pessoal já está elogiando aqui a live. Eu realmente espero que esse ano de 2021 seja mais tranquilo para você e para sua família. A Adriana estava respondendo algumas perguntas aqui que o pessoal estava fazendo. Eu espero que vocês assim tenham um ano muito mais fluido, muito mais tranquilo, né? Com muito mais alegrias, porque realmente passar perrengue, ter prejuízo, uma coisa que assim não tem nem um dedo seu, né? Então assim, vocês saíram no prejuízo sem ter feito nada de errado. Além de todo o estresse que a pandemia causou muito estresse para todo mundo, mas assim, ficar sozinho, separado da família, esse é o tipo da coisa que, para mim, eu só consigo pensar, deve ser 30 vezes mais estressante, né? Então, num momento difícil para todo mundo, você tá longe das pessoas que você ama, você tá separado da sua família, com dificuldade para se reunir, deve ser realmente muito difícil. Eu vou pedir para o pessoal aqui sentar o dedo no joinha, sentar o dedo no coraçãozinho aqui, em agradecimento ao Renato pelo tempo que ele cedeu aqui. E eu vou deixar você se despedir também mais uma vez. Muitíssimo obrigada. E acho que é isso. Eu que agradeço, eu agradeço pelo seu convite, agradeço pelo pessoal que tá aí assistindo. É muito legal. Quem quiser conversar comigo depois também fica à vontade aí, tá? Eu vou colocar o seu arroba no... de Instagram, mas se o pessoal quiser entrar em contato. Beleza, então. Tá, joia. Então, acho que é isso. Eu desejo muito. tudo... De nada. Acho que a gente está se cortando, deve estar com um delayzinho aqui, e aí toda vez que você fica quietinho, eu acho que você já falou, aí eu te interrompo, desculpa. Parece um pequeno... Eu vou colocar o seu arroba no vídeo do YouTube, vou colocar aqui na descrição dessa live do IGTV para o pessoal que quiser entrar em contato com você. E acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E uma boa semana para todos vocês e boa Páscoa atrasada. Tchau, tchau, gente. Obrigado.